Agora são 5 horas e 20 minutos, nós vamos voltar a Brasília porque oficialmente chegou a indicação para a recondução do Augusto Aras ao comando da PGR por mais um ciclo, né? Márcio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Exatamente, mas ainda não estão definidas as datas para que o Senado analise as indicações do presidente Jair Bolsonaro, tanto para a Procuradoria-Geral como também para a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Em ambos os casos, vamos só dar uma panorama de como vai ser esse cenário, né? Serão designados, nos dois casos, né, um senador para elaborar um relatório sobre essa indicação do presidente. Depois de pronto, esse parecer é apresentado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é o primeiro passo aí para que é feita essa análise no colegiado. Assim que ele é apresentado, é dado um prazo para uma vista coletiva entre os senadores, ou seja, mais tempo para que esses membros da CCJ analisem essa indicação. E no fim desse prazo, a sabatina é realizada, momento esse em que os senadores fazem perguntas ao indicado, né, tanto Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, quanto André Mendonça, que é o indicado de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Augusto Aras, que ainda, né, é o atual Procurador-Geral da República, foi reconduzido ao cargo, o que significa aí que Bolsonaro ignorou mais uma vez a lista tríplice, né, da Associação Nacional dos Procuradores da República. Inclusive, a entidade soltou uma nota lamentando que o presidente não tenha observado a lista, que inclusive teve como a mais votada a subprocuradora Luísa Franchise, e que o não atendimento a essa lista enfraquece o anseio de independência do Ministério Público e fragiliza a posição da instituição. Apesar de todos esses problemas, o senador Marcos Rogério, que defende o governo lá no Senado Federal, afirma que essas indicações foram normais, já que eles preenchem os critérios estabelecidos pela Constituição. No caso do doutor André, não vejo qualquer óbice do ponto de vista constitucional a sua indicação. Os critérios discricionários do presidente para escolha são dele. Da mesma forma, o Procurador-Geral da República, doutor Aras, já vem fazendo grande trabalho à frente da PGR, de maneira que sua recondução representa reafirmar a confiança no trabalho que ele já demonstrou ao Brasil. Já a oposição ao governo afirma que a indicação de André Mendonça não gera entusiasmo nem dentro da base governista, o que afirmou o senador Humberto Costa, que acredita que é possível, inclusive, que existam surpresas, né, durante a votação para a vaga no Supremo, mas ele acredita que a indicação de Augusto Aras é melhor avaliada entre os senadores. De um lado, teve aspectos positivos na sua gestão, mas de outro, nós achamos que poderia ter sido muito mais incisivo em relação às irregularidades cometidas pelo presidente da República, por integrantes do seu governo, mas vamos avaliar isso tudo dentro de um contexto, depois de novas conversas com o próprio Procurador-Geral da República. Pois é, depois que foi indicado, André Mendonça escreveu uma mensagem na internet agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro pela indicação e que vai buscar contato com todos os senadores, além de reafirmar o compromisso com a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Em uma nota divulgada ontem, Augusto Aras afirmou que se sente honrado com a recondução e reafirma o compromisso de bem e fielmente cumprir a Constituição e as leis do país. Após essa fase de questionamentos, eles serão votados em uma votação secreta lá dentro da CCJ e depois de confirmado, o resultado será encaminhado ao plenário do Senado, onde os dois precisam, né, do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores que têm mandato aqui em Brasília. Márcio Rocha, ao vivo de Brasília. Obrigado, Márcio. Abraço, tchau, tchau. Olana, a questão é a seguinte, é muito blá blá blá, muito posicionamento, avalio isso, aquilo, mas como em outras ocasiões, os dois vão ser... O André Mendonça vai ser conduzido ao Supremo, o Augusto Aras vai ser reconduzido à PGR e tudo vai ficar como é, né? Exatamente. A gente já sabe, é muito aquela coisa, vamos marcar território. Vamos nos aproximar. Mas, gente, o Brasil recusou pouquíssimas indicações ao Supremo Tribunal Federal, e isso foi há muito tempo. Lá no começo da República. Exatamente. Né? Então, há uma tendência de aprovação por parte do Senado Federal, isso só não aconteceria no caso de André Mendonça se ele não tivesse
se ele não fosse da área, se ele não tivesse saber jurídico reconhecido, se ele não tivesse algum problema com o currículo dele, não é o caso, obviamente. E apesar de ele não ter o apoio que o Aras conquistou no Congresso Nacional, acho que não deve ter muita dificuldade. Talvez aqui e acolá surjam alguns percalços, mas nada que impeça a aprovação por parte do Congresso Nacional. No caso de Aras, a gente sabe, ele já é muito mais próximo do Congresso, não só da base governista, porque também apresentou muitas decisões contrárias ao governo, inclusive em alguns momentos, mas ele tem já trâmite, conhece bem os parlamentares, é provável que isso passe, até porque já é um cenário de momento. Ele já é Procurador-Geral da República, foi por 2 anos e vai ficar por mais 2 anos no cargo. Então, não vejo problema, isso é tudo parte do show, é parte do nosso show aqui da democracia brasileira e dos trâmites do Congresso Nacional. Só para botar uma pressãozinha no André Mendonça, vai ter que beijar um pouquinho mais de mão ali. Não, você sabe que né? aquela sessão, não só o beijar a mão é importante porque tem essa aproximação, mas aquela sessão em que ele é sabatinado é importantíssima para que nós, não jornalistas, nós brasileiros, saibamos quais são as prioridades do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. É um momento que não se repete, porque nos votos lá, na coisa jurídica das sessões do Supremo Tribunal Federal, ele não fala livremente, ele não é interpelado sobre a posição dele com relação à Lava Jato, sobre corrupção, sobre caso aqui e acolá, sobre isso, sobre aborto, Ele só vai ter a oportunidade de falar sobre temas específicos no Supremo, depois que assumir o cargo, em julgamentos com este tema. Então é importante uma apresentação também para a sociedade de quais são as prioridades do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, ele vai ficar lá até por muitos e muitos anos, né? Até a aposentadoria, com mais de 70 anos de idade. Então, é importante que a gente saiba também, e muitas vezes eu voltei as notas taquigráficas dessas sabatinas para saber o que o ministro pensa sobre uma coisa ou sobre a outra. É matéria para pesquisa, para consulta no futuro, fiquem de olho e a gente vai acompanhar, claro, e vai trazer os detalhes aqui.